Eu gostaria de dar algumas informações aqui iniciais sobre o curso do Positivismo ao Trabalhismo do século XXI. É um formato, é um curso elaborado conjuntamente entre a Universidade Leonel Brizola e o Centro de Memória Trabalhista, uma oportunidade que todo militante do PDT, em qualquer lugar do mundo, pode se formar, conhecer a história do PDT, a história do trabalhismo, através da plataforma da Universidade Leonel Brizola. Então, você que ainda não se cadastrou na universidade, fez a inscrição do curso no nosso site, mas ainda não fez o cadastro na ULB, entre em ulb.org.br, faça o login com a sua conta Google, sua conta Outlook, registre-se na plataforma e se inscreva num curso disponível na plataforma. Depois disso, você vai poder acompanhar todo o curso já disponibilizado em podcast dentro da plataforma. São áudios de 30, 40 minutos, quando você estiver arrumando a casa, indo para o trabalho, coloca no áudio, no celular, você vai conseguir ouvir todo esse riquíssimo conteúdo que vai das origens do positivismo brasileiro até o PDT na era atual. E nós vamos fazer um acompanhamento semanal desse curso, trazendo aqui diversas pessoas para ajudar na facilitação a compreender os contextos, os cenários, quadros do nosso PDT, deputados, secretários de Estado, vereadores, lideranças do partido nacionalmente, para que você possa se aprofundar ainda mais durante essas aulas. Então, eu peço a todo mundo, entra no Google Play, baixa o aplicativo da ULB ou entra no site da universidade, por lá você vai acompanhar todo esse curso já disponibilizado. São 13 episódios de 30 minutos, 40 minutos, em média. E o nosso acompanhamento aqui vai ser semanal, todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas até o dia 30 de outubro. Serão 9 segundas-feiras, juntinho com vocês, acompanhando. Uma vez você, eu, outra vez vai ser outros secretários estaduais de núcleos de base nessa condução, e também outras lideranças que daqui a pouco, no final da aula, eu digo para vocês todas as semanas quem vai participar. O curso já está disponível lá na plataforma, você pode acessar, e a aula de hoje vai estar disponível também no Google Drive. Na próxima quarta-feira, dia 6/9, já vai ter o link dos episódios 3 e 4 para ser estudado na próxima quarta-feira, e no final dessa aula de hoje eu apresento quem é que vai comentar esse curso, dar uma exposição sobre esse curso aqui. Eu queria passar a palavra, pessoal, para a nossa companheira Xana Santos, que é reitora da Universidade Leonel Brizola, que está presente aqui na sala, que vai fazer uma exposição, já que a universidade é coparceira desse projeto e elaboradora do conteúdo do curso do Positivismo ao Trabalhismo do século XXI. Minha companheira Xana Santos, está com você a palavra. Boa noite, João, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, tudo certo. Olá, queria dar boa noite a todos aqui que estão presentes nessa sala hoje. Dizer para vocês que essa formação, né, como o João tinha falado aqui agora, né, ela foi idealizada, né, foi uma parceria entre a Universidade Leonel Brizola e o Centro de Memória Trabalhista, né? Esse curso ele foi produzido justamente para ser a base para a nossa formação política. Então, assim, são 12 mais 1, 13 podcasts, então que vale muito a pena vocês acessarem esse conteúdo, porque ali vocês vão encontrar todo o contexto histórico, né? Tão importante para compreendermos tantas coisas hoje, né? Então, assim, quero parabenizar e dizer que sem dúvida, né, essa formação que se inicia hoje, a gente já pretende, né, manter depois, né, um padrão para que a gente possa fazer outras formações também. Então, é a partida, né, que nós precisamos para formar tanto os coordenadores quanto os membros dos núcleos de base. Desejar para vocês, a todos vocês, né, um proveitoso período de aprendizagem, dizer que a universidade está à disposição de todos
E depois que vocês concluírem esse curso, deixo aqui também para que depois vocês acessem outros cursos que a gente vem lançando, né? Lançamos esse ano Teoria e História da Revolução Brasileira. Acabamos de lançar recentemente Projeto Nacional de Desenvolvimento do Governo João Goulart. Então, assim, não deixem de assistir, de participar, que a universidade é de vocês, é para vocês. Obrigada, companheira Tiana Santos, que tem colocado a plataforma à disposição com vários cursos, né, companheira? E isso à disposição de toda a militância do PDT. Pessoal, eu queria pedir para os companheiros desligarem o áudio para não interferir aqui na nossa gravação. E eu queria passar agora a palavra para o presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, e secretário-geral do PDT, o nosso companheiro comandante Manuel Dias, que vai fazer aqui, além de uma saudação política, uma exposição mais alongada desse curso, desse trabalho que tem sido realizado e uma mensagem de esperança para toda a militância que tem apostado na organização dos núcleos de base para fazer o aprofundamento e a divulgação do trabalhismo para todo o Brasil. Doutor Manuel. Boa tarde, boa noite, João. Boa tarde, boa noite a todos os companheiros que participam deste evento e quero falar da importância desse momento. Nós estamos vivendo um momento excepcional. Quando fundamos o PDT, companheiro, havia um grupo de 30% que não queria organizar inicialmente o PTB, depois o PDT, sob a alegação de que nós íamos apenas legitimar essa farsa democrática que está aí. Essa democracia burguesa que garante os privilégios e está a serviço do grande capital financeiro em especial. O Brizola interveio e disse, não, companheiros, nós vamos organizar o PDT para ser um grande agente de organização de núcleos pelo Brasil inteiro, a fim de que o povo tome conhecimento das causas pelas quais ele continua excluído. E na medida que ele se tome consciência política, ao tomar consciência, adquire a fé, acredita, ele, sendo maioria, ele vai ser poder. E como não tem mais revolução armada, a nossa revolução tem que ser usando o sistema que está aí, né? E fazendo com que a gente possa mudar o país, que tem riquezas imensuráveis e que estão a serviço de nós. Nós somos privilegiados, enquanto que a maioria fica excluída. Ocorre que nesses 46 anos, 47 anos, não fizemos núcleo de base. As eleições últimas mostraram de que nós não temos outra situação. Nós não temos dinheiro. O sistema já decretou que o trabalhismo não chega ao poder. Vargas foi o único presidente que rompeu com o sistema. Mataram o Vargas, derrubaram o Jango, derrubaram o Brizola, derrubaram a Dilma e vão derrubar tantos quantos criarem dificuldades no domínio econômico, financeiro, por parte desses privilegiados. E a nossa tarefa, companheiros, não é nos auto-intitularmos líderes do povo. Nós temos é que organizar o povo. E o resultado eleitoral da última eleição foi pífio, né? Tanto que vamos ter que fazer uma federação para superar a cláusula de barreira. Então, não tem outra forma, meus companheiros, a não ser na organização de núcleos de base, que agora nós estamos aí dedicando exclusivamente a essa nova tarefa, e ela tem que ser através dessas organizações, com os vice-presidentes estaduais, secretários de núcleos de base. Nós queremos fazer a discussão. Se não tiver quadros, o partido acaba. Nós tivemos, por exemplo, na eleição passada, 30 mil candidatos a vereadores. 54% eram negros ou pardos. Então, mostra a origem do nosso partido. Nosso partido é lá no povão.
O trabalhismo tem raízes lá. A sua natureza está lá no povão. Agora, se o povão não tomar consciência dos seus direitos, da sua força, ele não vai mudar. É falsa a notícia de que o Brasil é de direito, que o povo é de direito que votou no Bolsonaro. O povo não é de direito, ele não sabe. Ele não conhece, ele não tem a informação correta. O sistema detém 100% dos meios de comunicação. A Globo, por exemplo, só num jornal nacional, ela desinforma 50 milhões de brasileiros. Então, compreendo, só nos resta primeiro, acreditar, nos converter. Se não acreditar, não faz. Com essa alienação que a internet está causando na geração mais jovem, nós vamos ficar cada vez mais diminuídos. Então, companheiros, agora é obrigatório a realização dos cursos que o partido está oferecendo, e a nucleação é a nossa prioridade número 1. Tem que estar registrado na Fundação Nacional, todos os membros com a ficha. Lá vai estar a profissão, vai ter a categoria, para a gente saber o que nós temos. Nós vamos precisar fazer uma reunião com os pedreiros, por exemplo. Nós temos que saber quais são os pedreiros do PDT. Então, essa organização, companheiro, ela vem acompanhada de todo o apoio da direção nacional, que passou a acreditar, entendeu que não tem outra fórmula, a não ser preparar quadros para eleger deputados, vereadores e prefeitos que respondam ao nosso programa, o nosso manifesto e a nossa proposta. Nós agora também criamos na Fundação o curso de gestores municipais, trabalhistas, porque nós temos 350 prefeitos. Qual é a diferença entre o prefeito do PDT e de outro partido? Nós temos 3.000 e poucos vereadores. Qual é a diferença do vereador nosso com o vereador do outro partido em geral? Então, nós temos que formar esses vereadores que são originários lá da ponta. O vereador, boa parte dele, é um líder comunitário. Como o Estado não chega lá para atender as demandas da população, ele atende a população e é eleito vereador. Ocorre que ele politicamente é um analfabeto. Ele não conhece, então nós temos que preparar, companheiro. E não há outra fórmula. Eu dou como exemplo sempre o seguinte: se Mao Tse-tung não tivesse organizado uma célula do Partido Comunista Chinês há 80 anos atrás, lá em Xangai, e mais 9 companheiros, a China não existia hoje. Então, uma coisa é esse partido aí tradicional, que está dentro desse modelo democrata, capitalista. Outra coisa é a gente preparar quadros. Vamos fazer paralelamente, organizando de quadros. É difícil? Quase impossível. Tu sair da tua casa, do teu conforto, tu vendo lá dentro do ar-condicionado, se tu não acredita, tu não vai. Porque tu chega lá na periferia, na ocupação, o povo não quer nem saber de política. É tudo sem vergonha, é tudo ladrão, é tudo bandido. Então nós temos que ter fé, porque às vezes precisam ir lá 4, 5, 6 vezes. Então esse curso agora que iniciamos hoje, paralelamente a ele, nós estamos lançando também promoções. Por exemplo, nós vamos publicando o documento que vai regulamentar isso aí, 10 companheiros que vai ter uma comissão de julgamento desses trabalhos que vão ser elaborados por vocês. 10 companheiros vão para a China, 10 companheiros vão para Cuba, e 3 companheiros, cada estado, vão ficar uma semana em Brasília, fazendo lá, conhecendo Brasília, fazendo um curso. Então, assim de que a gente motive também, né, os companheiros a realmente se dedicarem a isso. Nós estamos já no período pré-eleitoral, já eleitoral, está se montando chapas, se montando de prefeito, de vereadores, de vices. O núcleo de base também é um comitê eleitoral, só que esclarecido.
Na eleição, ele se transforma num comitê eleitoral e não vai pedir nada para o candidato, pelo contrário, ele vai criar meios de fortalecer, de desenvolver a campanha. Então, companheiros, eu tenho outra reunião agora aqui, que é da Grande Florianópolis, do PDT, eu queria deixar essa mensagem. Vamos fazer, companheiro, vamos acreditar, porque o partido será renovado na medida em que nós renovamos os nossos quadros. Está aí eu, o Paulo Tinger, daqui a pouco vai falar também, nós estamos passando já, né? Eu estou aqui ainda porque eu acredito no que eu faço. Eu não tenho outra fórmula a não ser organizar, organizar, organizar. Como dizia o companheiro Brizola, nós temos 3 prioridades. A primeira é organizar, a segunda é organizar, a terceira é organizar. Então, está nas mãos de vocês. O João está fazendo aí um trabalho brilhante. Nós temos hoje na Fundação em Brasília estruturalmente bem fortalecida. Temos aí temos uma biblioteca virtual, tem quase 30 cursos pela Universidade Leonel Brizola, centro de memória. Temos agora montando comunicação, que é uma grande deficiência do PDT, é a comunicação. Nós não falamos com a nossa ponta. Então, temos que criar instrumentos e ferramentas a fim de que a gente possa permanentemente estar em contato com o nosso filiado, com o nosso vereador, com o nosso prefeito, com o nosso deputado. Então, olha, bem-vindos, e aproveitem, cobrem de nós. Nós vamos ter agora, estamos realizando reuniões do partido por região. Já fizemos em Fortaleza, fizemos em Goiânia, Belo Horizonte. Dia 22, vamos fazer em Macapá, e dia 18, acho, é de Rio de Janeiro, e vamos fazer também reuniões da Fundação para fazer o curso de preparação de quadros de formação de gestores municipais, trabalhistas, presencial também, né? E virtual, na maior parte, mas algumas presenciais, a fim de que a gente possa trocar experiência, possa trocar ensinamentos. Então, aqui meu apelo, a minha convocação é de que todos os grupos multipliquem. Não é quantidade de grupo, é qualidade de grupo. Se em cada município do Brasil nós tivermos pelo menos um núcleo de base, vai fazer a discussão das eleições do ano que vem, por exemplo. Eu acho que o PDT, nas alianças que fizer, deve pedir, na aliança, que a área de educação fique para o PDT, porque tem a ver conosco, nos dá discurso. E agora vai ter dinheiro, porque o Lula, até que enfim, acreditou na aula de tempo integral, que é um modelo que, para nós, sempre foi prioridade, para o Brizola, para o Darcy Ribeiro. Então, um abraço a todos vocês, sucesso. Paulo Tim vai aí também participar, e todos os companheiros que acessaram aí. E, João, eu estou devolvendo, estou à disposição de alguma pergunta ou alguma cobrança que nós estamos devendo para os nossos companheiros do Brasil. Um abraço a todos, hein? Tranquilo, doutor Manuel. O pessoal pode fazer pergunta aqui no chat, tá? Enquanto eu vou fazendo algumas pontuações a respeito de como vai funcionar, para a gente dinamizar. E às 7h30, o doutor Paulo Tim, ele faz a sua exposição. Pessoal, quem quiser fazer pergunta aí para o doutor Manuel, segura um pouquinho só para daqui a pouco o senhor poder responder. Só queria fazer alguns apontamentos. Pessoal, além dos concursos que o doutor Manuel falou, que vai premiar os companheiros e companheiras dos núcleos de base para fazer rotas internacionais de formação, de vir a Brasília também conhecer a nossa sede, nós também vamos fazer uma premiação especial para esse curso de formação, para quem se inscreveu e para quem vai durar até o final do curso, porque eu conheço a companheirada, a disciplina realmente é um negócio muito complicado, mas quem acompanhar todo o curso, vir para as aulas todas as segundas-feiras, responder às avaliações da plataforma da ULB para emitir o seu certificado,
vai poder, com certeza, receber uma premiação muito legal na sua casa, que nós vamos divulgar na aula 3, com o Henrique Mathiesen, do Centro de Memória, que vai fazer uma exposição aqui daqui a 15 dias. Então, na segunda, terceira aula, segunda-feira, às 19 horas, eu vou anunciar a premiação. Então, pessoal, pega firme nesse curso, vamos fazer uma brilhante formação. O áudio que está na plataforma é rápido, você consegue ouvir ao longo da semana e você vai conseguir ter a participação de inúmeros companheiros e companheiras são quadros do PDT que vão facilitar a nossa aula aqui. São 9 segundas-feiras, viu, Camila? Que a gente vai ter até o dia 30 de outubro com vocês coladinhos, sempre às 19 horas. Doutor Manuel, tem uma pergunta aqui para o senhor. O senhor está aí ainda, né, doutor Manuel? Estou lendo aqui. Está lendo, né? Então, o senhor pode responder aí essa pergunta antes da gente passar para o nosso companheiro Paulo Tim. A Márcia está perguntando se outros partidos também organizam núcleos de base. Os estatutos dizem isso, mas só os partidos do campo popular é que fazem. O PCdoB sempre baseou-se muito nisso. O PSOL também tem organização, o PT tem outra forma de organização, mas os partidos de direita, nós temos agora o PTB, esse PTB da Ivete Vargas, tem a fundação do PTB, que o nome é Ivete Vargas. Esse padre aí, de Festa de São João, que foi candidato a presidente, está fazendo organização de núcleos de direita, nazistas, fascistas. Já fez um congresso nacional com 300 núcleos fascistas, né, na formação de quadros de direita. Então, é uma prática e, para nós, é fundamental. Doutor Manuel, eu só vou reforçar aqui com o pessoal o seguinte. Pessoal, primeiro, agradecer todos os companheiros, secretários estaduais de núcleos de base, que fizeram um belíssimo trabalho, viu, doutor Manuel, de mobilização. Foram mais de 350 inscritos nesse curso, para a gente acompanhar todas as segundas-feiras. E, doutor Manuel, de todas as unidades federativas, tem um companheiro inscrito nesse curso, nessa formação. Isso é um trabalho sensacional. Agora, os estados que não têm secretários de núcleos de base, deixa aqui a mensagem para a companheirada que está aqui. Vá lá no diretório estadual cobrar para que o presidente, a presidenta, nomeie a nossa secretaria de núcleo de base, o nosso vice-presidente da fundação nomeie o secretário de núcleo de base, para que a gente possa ter um trabalho capilarizado em todo o Brasil, porque isso daqui é um trabalho de time, gente. Tem aqui o companheiro do estúdio. João, já 3 companheiros perguntaram como é que se registra o núcleo de base. Vou responder aqui, é rapidinho também, outra solução aqui. Mas cobre aí nos seus estados a organização dos núcleos de base, gente. E para fazer o núcleo de base é simples. Nós temos na biblioteca do PDT, na biblioteca da Fundação, a cartilha de núcleo de base, que é um guia de orientação para ver modelos, seguir exemplos. Mas para você cadastrar o seu núcleo, você precisa ter, no mínimo, mais 4 companheiros e companheiras aqui, resolver o problema da nossa rua, do nosso bairro, da nossa classe trabalhadora, na sua cidade, em qualquer lugar. Segundo, você vai entrar no nosso WhatsApp para fazer o pré-cadastramento do seu núcleo em até 5 minutos. Você vai preencher as informações de cada membro do núcleo de base. Depois de você terminar esse cadastro, que é feito de forma para vocês, vou botar aqui no chat também, você vai fazer um grupo no WhatsApp para inserir esse contato que você mandou mensagem dentro desse grupo com os companheiros que você cadastrou dentro desse grupo. Depois disso, nós vamos receber o seu cadastro, avaliar a composição e vamos emitir o certificado de registro de núcleo de base junto à nossa plataforma. O número do WhatsApp, pessoal, é 61 982790012. Repetindo, 61 982790012. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, e você lá faz o seu cadastro rapidinho. É rápido, simples, e lá é o meio de comunicação que a gente tem para enviar os conteúdos do Centro de Memória, da Universidade, da Fundação, a agenda do Dr. Manuel, para que você saiba tudo que acontece dentro do PDT através daquele grupo ali. Respondido? Pessoal, vamos deixar o restante das perguntas para o final.
Eu queria aqui agradecer o doutor Manuel, agradecer toda a equipe da Fundação que tem dado um empenho máximo para contribuir com ideias, com essas iniciativas, para a gente capilarizar ainda mais os núcleos de base. E vou abrir a palavra agora para o nosso companheiro Paulo Tim, que é vice-presidente do PDT. Mas, João, não vamos passar a aula? Não, doutor Manuel, todos os alunos já receberam o link da aula previamente à inscrição. Se inscreve, recebe o link do conteúdo do curso e vem para a aula com o doutor Paulo Tim e outros convidados. Porque a aula é em áudio, né? A formação é em áudio. Então, vou passar a palavra aqui para o doutor Paulo Tim, vice-presidente do PDT em Torres, no Rio Grande do Sul, fundador do PDT, signatário da Carta de Lisboa, também foi candidato ao governo do Goiás e do DF pelo nosso PDT e é um entusiasta do trabalhismo, um conhecedor e que vai enriquecer aqui a nossa agenda. Lembrando que na quarta-feira vai ser disponibilizado o áudio com o link das aulas 3 e 4 para a próxima aula, na segunda-feira que vem, mesmo horário aqui conosco. Doutor Paulo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. A palavra é com você. Antes de iniciar aqui a minha fala, cumprimentar a direção nacional do PDT, na pessoa do próprio Manuel, que é também da direção nacional e é o presidente da Fundação Alberto Pasqualini, e também a nossa reitora da Universidade Leonel Brizola pela iniciativa. Uma bela iniciativa que certamente marcará a nossa existência partidária. Portanto, cumprimentos a todos vocês. Eu sou de formação universitária economista e sou professor aposentado da Universidade de Brasília. Eu tive uma trajetória muito longa, eu nasci no Rio, me criei no Rio Grande do Sul, morei muitos anos no Chile, depois Goiás e Brasília. Também tive no Rio de Janeiro, com Brizola, no governo de 83, 84. E andando por aí, eu sempre quis voltar ao Rio Grande, e aqui estou eu de volta, porque eu tenho muita ligação com a história do Rio Grande do Sul, e o trabalhismo é parte dessa história, né? Eu vou procurar não cansá-los muito, né? O Cirilo, ele já me deu mais ou menos uma ideia de que eu conversasse aqui com vocês uns 15 minutos, né? E também nessa primeira fase, a primeira abertura do curso, dá uma ideia mais geral, tanto que o título do curso, né, parece que é assim, do positivismo ao trabalhismo, né? Então há uma ligação aqui que vem muito antes do próprio Getúlio Vargas ou do Brizola e que marcam, digamos, a formação do trabalhismo, né? Antes, eu devo chamar a atenção que o trabalhismo é uma das expressões de movimentos sociais de valorização do trabalho e dos trabalhadores que veio com a Revolução Industrial e, particularmente, com a Revolução Francesa. Na época da Revolução Francesa, ainda não havia operariado organizado, mas uma massa de 1 milhão de pessoas e mais de 300 jornais panfletando diariamente a cidade com as ideias ditas iluministas, que eram ideias revolucionárias, que condenavam o antigo regime, o absolutismo, o mandonismo daquela aristocracia mancomunada com uma igreja que naquela época era grande senhora de terras, né? Então, naquele processo de ressurgimento de cidades, porque o mundo já tinha tido cidades com 1,5 milhão de pessoas lá na Roma antiga, mas depois da queda de Roma, no século IV, V, o mundo entrou numa fase de, a gente chama assim, né, uma espécie de uterização, não é uberização, não, voltou-se para dentro, né? E não conseguiram dar conta dos desafios daquele grande império romano, e o mundo esfacelou-se.
mas começou a se reorganizar já nos séculos XII, XIII. Os árabes aí na Península Ibérica tiveram um peso e um papel danado nesse processo de modernização. Está passando agora numa dessas redes, não sei se é a Curta, canal Curta, chama-se O Legado de Andaluzia, e que mostra como na Península Ibérica os árabes eles inundaram aquele continente feudal com ideias, procedimentos, produtos, de certa maneira, foram eles, inclusive, que permitiram a recomposição, né, dos estudos clássicos, principalmente Aristóteles, influenciaram até a Igreja. A Igreja sofre uma grande mudança na sua dogmática, né? Com o aparecimento de São Tomás de Aquino, aparecem as universidades, e isso tudo trouxe o que nós chamamos de modernidade, com as grandes navegações, reconstruções endinheirada, formam-se os estados nacionais, e lentamente isso vai desembocando em formação de cidades metropolitanas, como Paris, e onde as condições sociais eram péssimas. E aí surgem as ideias, que eram as ideias de mudança daquele velho regime por um novo. E a proclamação fundamental da Revolução Francesa, que todos nós estudamos na escola, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, mas é a ideia de um regime republicano onde cada cidadão pudesse ser o mandatário do seu país. E, para isso, naturalmente, tinha que ser formado em algum lugar. E aí surgiram movimentos de preparação para que, então, se constituísse uma cidadania capaz de gerenciar o Estado. Isso não foi de uma hora para outra, não. Isso levou pelo menos 100 anos. Entre a Revolução Francesa e a formação de partidos de base social operária, foram 100 anos. Os partidos, e vários, o primeiro deles, a primeira movimentação foi anarquista, mas depois, lentamente, foram se formando organizações já com capacidade de intervenção no processo político. E apareceram os socialistas, social-revolucionários na Rússia, apareceram os comunistas, e o trabalhismo emergiu também. A sede com esse nome de trabalhismo é mais na Inglaterra, que são, digamos, adequações de reivindicações da classe trabalhadora, a grande maioria da população, de acordo com as histórias, com as trajetórias do seu respectivo país. O trabalhismo, portanto, vem desse movimento que nasce com uma Revolução Francesa de afirmação da cidadania, onde o exercício do poder pode ser praticado por qualquer um, e é feito através de um sistema que nós chamamos de partidário. Bem, aqui agora, rapidamente, vou passar para uma reflexão sobre por que o trabalhismo, ele, de certa forma, nasce no Rio Grande do Sul. E quando eu digo Rio Grande do Sul, é o sul do Brasil. Durante muito tempo, o Rio Grande do Sul pertenceu a Santa Catarina, inclusive. Mas Santa Catarina custou a ser povoada, porque não tinha um elemento que foi decisivo para a ocupação econômica do Rio Grande do Sul, que eram as vacarias. E de onde que vieram as vacarias e por que que isso tem um papel fundamental na formação do Rio Grande? O Rio Grande do Sul é muito diferente do Brasil. O Brasil já estava organizado e já passava até pela independência em 1822, e o Rio Grande do Sul estava sendo recém-ocupado, foi a última colônia. E tem uma característica: o Rio Grande do Sul não foi ocupado para ser uma empresa produtora de bens voltados para o mercado externo. Não, o Rio Grande do Sul sempre foi uma terra de povoamentos, começando pelos primeiros povoadores, que eram os indígenas. O Rio Grande do Sul, pouca gente sabe, tem uma origem indígena. Antes da ocupação branca, do colonizador, nós já tínhamos aqui uma civilização indígena que era fantástica. Havia 33 redutos, dos quais 7 eram as missões, e que eram reduções jesuíticas, e que tinham sido formados por jesuítas ainda no período que Portugal e Espanha estavam juntos.
de 1580 a 1640, Portugal e Espanha estavam unificados sob uma única coroa. E aqui essas reduções foram começar em 1626, foram sistematicamente destruídas por esses bandidos que eram os bandeirantes, que saíam à caça de índios para levá-los como escravos para áreas onde eram vendidos. O Rio Grande do Sul chegou a ter cerca de 500 mil índios, e eles foram devastados, mas constituíram, no período das missões, porque eles eram destruídos e voltavam à carga, uma civilização exemplar. Eram núcleos de 5 a 10 mil pessoas, quando em Salvador e Rio Grande e Rio de Janeiro não tinha ainda população desse tipo. De qualquer maneira, foram os primeiros povoadores do Rio Grande e foram destruídos nas guerras guaraníticas e deixaram como legado um slogan, uma consigna: esta terra tem dono. Então, isso marcou muito a história do Rio Grande do Sul. O gaúcho, na sua origem, ele vem desses povos indígenas que se espalharam e, ao se espalharem, eles perderam o controle das suas boiadas. E como havia pasto muito abundante até o Uruguai, esse gado se criou à solta. Aqui nós chamamos de gado orelhano, ele não tinha marca nem servia para nada. Mas quando iniciaram a ocupação formal, Portugal, mais preocupado do que com o Rio Grande do Sul, estava preocupado em chegar às minas de prata em Potosí e queria um papel, queria um lugar na foz do Rio da Prata. Então, fundou Laguna, em Santa Catarina, em 1680, e Colônia, e precisava um lugar intermediário para garantir esse percurso, que foi 1737, aqui a cidade de Rio Grande, que dá origem a uma ocupação militar. Mas, curiosamente, a ocupação militar também se reverteria do caráter de povoamento, porque muitos daqueles que vinham para essas ocupações militares ganhavam terras, dizia-se sesmarias, e formaram estâncias, e acabaram se dedicando ao comércio e à criação do gado, depois, inclusive, ao charque, já a partir de 1780, 1800. Sempre povoamento. Não era empresa voltada, como era a plantation do açúcar, do café, ou mesmo do ouro de Minas Gerais. Aqui era ocupação. E essa ocupação se enliou com as populações indígenas, que cumpriam o papel, inclusive, de mão de obra em muitas das instâncias. Mas a população no Rio Grande do Sul era muito rala, muito pequena, e tinha uma característica: a terra tinha que ser conquistada, porque volta e meia, como ela era ocupada ilegalmente pelos portugueses, os castelhanos entravam e ocupavam o lugar. Então, havia uma luta militar permanente pela conquista do território. Eles chegaram a vir aqui às portas de Porto Alegre, a gente enxergava, se poderia enxergar os castelhanos do outro lado do Guaíba, isso a partir de 1763. Então, imagine, era uma colônia de povoamento, mas que tinha que lutar pela terra. Isso dá uma característica militar muito forte à formação rio-grandense. Aí, em 1824, chegam os primeiros imigrantes alemães. A minha família, Tim, ela é a primeira a chegar no Rio Grande do Sul, junto com mais 30, vem para a região de São Leopoldo, que do lado de Porto Alegre. Mais uma vez, também é povoamento. É um povo que vai, com apoio governamental de seus países e do Império, vão montar, então, uma economia de tipo colonial, que a gente chama familiar, que persiste até hoje. Um pouco mais tarde, no fim de século, chamam os italianos e sobem a serra, como nós dizemos aqui. Então, formam-se no Rio Grande do Sul um núcleo que é no sul, que é um núcleo do gado, com a produção do charque, e cria-se um núcleo que é um núcleo de Porto Alegre, que é um núcleo administrativo, que não vai ter muito peso até praticamente 1900, e um núcleo colonial que vai se juntando a Porto Alegre, porque estava muito perto. E tiveram a felicidade de fazer uma estrada de ferro em 1872,
ligando a colônia, a de alemães, com Porto Alegre. Aí Porto Alegre cresceu vertiginosamente. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a peculiaridade do Rio Grande do Sul fez com que houvesse uma disputa lá pelas tantas entre Porto Alegre, isso aconteceu na Argentina também, entre Porto Alegre e o interior. Porto Alegre era administrativo, tinha um caráter cultural muito forte, sede da administração, mas aí se fortalecendo economicamente. E a campanha, que era no sul, estava onde estava a riqueza e o poder do controle político do Estado. E se entrechocaram esses grupos muitas vezes. A campanha teve um papel grande, isso se reflete, agora já entrando um pouco mais no republicanismo, que é o fundamento do positivismo gaúcho. Já em 1835, essa força da campanha havia se levantado contra o Império e proclamado a República Rio-Grandense, é a chamada Revolução Farroupilha. Isso ela é muito mal compreendido até hoje. A Revolução Farroupilha foi um capítulo da luta pela afirmação do republicanismo no Brasil. Quem primeiro se chamou Farroupilha no Brasil foi um baiano chamado Cipriano Barata, presente nas cortes de Lisboa, e ele se vestia de uma maneira muito peculiar, à la baiano. Imaginem como era naquela época, né? Naquele pessoal todo de fraque, etc., das cortes portuguesas, isso em 1820 e 21. E ele e ele participou da Revolução Francesa, era um revolucionário, era o que se diz um jacobino. Aqui no Brasil, depois vão ser chamados de jurubebas ou liberais exaltados. E ele semeia, inclusive, esse Cipriano Barata, ele semeia entre os anos 1820 até os anos de 1840 um ideal farroupilha. E, por incrível que pareça, isso fermentou tanto no Rio de Janeiro que tinha 3 jornais com o nome Farroupilha. Um deles era o Jurubeba Farroupilha, o outro Centelha Farroupilha, que os militares acabaram contaminados pela ideologia, que era a ideologia republicana. Aquela época, a população brasileira era muito pequena. Em 1820, época da independência, éramos 3 milhões de pessoas. Em 1889, na República, éramos 13 milhões, dos quais 85 analfabetos e todo mundo agarrado à costa. O Brasil não existia praticamente até Esse negócio é uma palhaçada, né, não? Perdão? Bom, então, só para... Tenho aqui, eu estou ainda no meu tempo, mas já vou encerrando em 5 minutos. Esse clima do Rio Grande do Sul vai criando como que condições para fermentar um espírito republicano muito forte. E desse espírito republicano, que é o espírito que se semeia aqui no Rio Grande do Sul, com muita influência, porque também aqui nós estamos do lado da Argentina e do Uruguai, e o republicanismo era muito forte nessa região. Isso aí vai alimentar um personagem que vai ter um papel muito grande ao final do Império e começo da República, que é Júlio de Castilhos. Ele, estudando em 1880, em São Paulo, ele cria um núcleo de afirmação, de valorização das tradições rio-grandenses e de valorização da República. E é um republicanismo radical. E ele vai se inspirar numa ideologia que, naquela época, tem muito peso, que é o positivismo, que interpreta a sociologia e a história como uma ciência que deve ser voltada para o progresso e que preconiza, inclusive, a promoção desse progresso através da intervenção do Estado, que seja equidistante das classes. Isso aí pode ser meio estranho hoje, mas lá pelos anos de 1880, 90, início do século, isso teve um peso muito grande. E já naquele momento, os positivistas, eles falavam na importância da educação pública e gratuita. Tanto que na Argentina, nesse período, houve um presidente, que é Domingos Sarmiento,
que ele promove praticamente o fim do analfabetismo na Argentina. A Argentina, quando vira o século 1900, já está com a população praticamente alfabetizada. Isso se projeta até os dias de hoje. Isso influenciou muitos positivistas aqui brasileiros. Entre eles, uma figura que a gente já ouviu falar, que foi um dos lutadores pela República, que foi Benjamin Constant. Benjamin Constant não foi ministro da Educação. Quem cria o Ministério da Educação é Vargas. Vejam como nós estamos ligados na questão educacional. Mas ele foi o primeiro responsável na República pela introdução de mudanças estruturais do sistema de educação e de valorização do ensino público e gratuito. E as mudanças deles foram aplicadas no Colégio Pedro II. Foi o primeiro colégio exemplar do Brasil, de matérias mais voltadas para a ciência, matemática, geometria. Então, coisa que ia suplantando o bacharelismo típico do Império. Bem, só para encerrar, quando vira a República, esse grupo liderado pelo Júlio de Castilhos, eles têm uma ideologia muito clara, que é a afirmação do princípio republicano, com valorização de todos os seus valores. Eles têm aqui no Rio Grande do Sul um jornal que é a Federação, e eles constituem um partido muito organizado, que é o Partido Republicano Rio-Grandense. Com isso, eles se afirmam e suplantam o sul do Estado, que eram os detentores do poder na época, e isso exige, inclusive, e passa no Rio Grande do Sul por duas grandes guerras civis. A de 1893, só para vocês terem ideia, foi a mesma época em que a revolta da Armada ela combateu e bombardeou Rio de Janeiro com Custódio Médio, e ela foi fundeada no Desterro, que era a capital de Santa Catarina. Aí, alguns revoltosos do Rio Grande do Sul com o governo republicano vão ao encontro deles, e o Rio Grande do Sul é obrigado a ir até Florianópolis, que era a ilha do Desterro. Tem até lá uma chacina, quem conhece bem isso é o Manuel, porque são as barbaridades da guerra. E, nesse momento, Florianópolis muda de nome, de Ilha do Desterro para Florianópolis, em homenagem a Florianópolis. Mas tudo isso reforça o poder de Júlio de Castilhos e o castilismo. E o Júlio, esse republicanismo radical, vai enfrentar uma reedição dessa guerra. Quando se diz que o Brasil não teve guerra civil, teve sim, e dividiu as elites, principalmente no Rio Grande do Sul, e afirmou, graças à derrota dos mais atrasados, o progressismo republicano, que é o castilismo. E o castilismo, então, vai dominar a política rio-grandense com mão de ferro, diga-se de passagem, porque nós estamos na Primeira República, não tem ainda uma fermentação disso. Então, esse processo todo acaba desembocando numa figura chamada Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um republicano radical da cidade de São Borja. Ele vem cumprir funções como deputado, assessor, faz inclusive uma paz em 1925 com os fazendeiros liderados por Assis Brasil, ganha uma grande notoriedade, mas ele viu acontecer no Rio Grande do Sul o primeiro modelo desenvolvimentista, que se fundamentava num plano estratégico organizado pelo Estado, com vistas à promoção da indústria e à administração de conflitos sociais. Bom, Getúlio tinha vivenciado e visto isso, e leva isso com a Revolução de 30 para o Rio de Janeiro. Ele, até aí, ele é um republicano. Na passagem pelo seu governo, não vamos entrar nisso aqui agora, vocês ainda vão passar por isso, quando ele é deposto em 45, ele percebe a necessidade de encontrar algum apoio para essas teses fundamentadas na promoção do desenvolvimento com afirmação de princípios republicanos.
e ele, então, cria o Partido Trabalhista Brasileiro. O Partido Trabalhista é formado, inclusive, por várias correntes, entre elas a sindical. Aqui no Rio Grande do Sul, um terço da formação do PTB inicial vem do sindicato. Um deles, agora eu esqueci o nome dele, mas daqui a pouco eu me lembro, era o pai de uma companheira nossa que era vice-presidente do PDT nacional. Ela veio a falecer coisa de 1 mês e meio atrás. Ele era um grande líder sindical e participou em 45 da fundação do PDT. Outros eram segmentos que estavam desencantados com a velha política e queriam algum tipo de mudança e se incorporam, e tinham até uma ideologia avançada, se incorporam ao PTB. Então, o Júlio de Castilhos é um elo de ligação aqui no Rio Grande do Sul entre um lugar que foi fundamentalmente uma colônia de povoamento que valorizava a posse da terra a quem nela estivesse, e a luta por ela, entende, contra estrangeiros, e, por outro lado, esse esforço de fortalecer uma economia local voltada para a transformação de seus próprios produtos. E essa transformação era a indústria. E o Rio Grande do Sul passou a ser conhecido, então, como um modelo, sim, que era até primário, porque até hoje a agricultura e pecuária têm um grande peso, mas ele era primário exportador, porque ele exportava para o exterior, mas, diferentemente da cana e do café, ele exportava para São Paulo, Rio e Nordeste. Então, ele é um modelo primário exportador interno. E, graças a isso, constituiu uma rica classe média, constituiu, inclusive, uma experiência política inédita aqui no Rio Grande do Sul, cujos resultados nós podemos recolher até os dias de hoje. É claro que os tempos mudam, se alteram, mas eu acho que era importante vocês terem essa visão mais panorâmica das peculiaridades do Rio Grande do Sul, da figura do Júlio de Castilhos, cujo pai foi um general na Revolução de 35, da República Rio-Grandense, até chegar no Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas foi uma espécie de padrinho do Brizola. O Brizola, aos 21 anos, vem da colônia e se elege deputado estadual, imediatamente sobe, porque tinha uma capacidade de liderança imensa, é líder da bancada, já pouco tempo depois se elege prefeito e governador do Rio Grande do Sul em 1958 ou 9, agora é 58. Ele ficou 59, 60, 61 e 62. Em 61, eu já militar, participei da luta pela legalidade, aí pude ver a importância do Brizola como um condutor dentro de princípios de composição com o povo, nunca sozinho no meio da rua, mas com o povo, a levar processos de transformação profunda. Por pouco, não chegamos, inclusive, um pouco mais longe. Era isso que eu podia falar, Cirilo, hoje, dentro desse tempo grato. O partido aqui em Florianópolis, o partido está se organizando, está organizado, a gente precisa regularizar, daqui por diante. Cirilo? Alô? Doutor Paulo, Sim. tudo bem? É que aqui, Sim. eu queria agradecer, tá, a sua participação, porque é de um conteúdo muito interessante. A gente tem até aqui algumas perguntas, né, elaboradas pelo público. Doutor Paulo, o senhor pode responder aqui. Eu só vou pegar aqui no privado, né? O Guilherme vai me passar essa pergunta aqui, mas meus parabéns pela sua exposição. É claro que é um tempo curto, mas é uma dinâmica que a gente está criando aqui para acompanhar todos e todas que estão nessa aula, nessa noite. Vamos fazer isso durante 9 semanas, doutor Paulo. Então, é um ritmo que o pessoal tem que ir na plataforma da ULB, sugar o conteúdo do curso no áudio e vir para cá cheio de ideias, tirar suas dúvidas e fazer com você e com outros uma participação mais efetiva, né, doutor Paulo? Então, brilhante a sua exposição. A gente tem agora uma pergunta aqui que eu vou pedir para o Guilherme. Deixa eu pegar aqui no computador. Aqui, um momento. Fechou aqui. Eu vou mandar no chat. Tá, eu tenho aqui.
São duas perguntas, doutor Paulo, queria que o senhor respondesse. E depois eu vou Sim. abrir mais 3 falas para o público, tá? Para fazer uma Ok. exposição sobre a aula. Do João Grames, aqui do DF, do Núcleo de Base Darcy Ribeiro. O trabalhismo, então, já nasce a partir da compreensão da importância de uma educação pública para a emancipação popular, doutor Paulo? Com efeito. Agora, isso não é só o trabalhismo, isso é uma herança da Revolução Francesa nos seus segmentos mais avançados, que são os jacobinos, e que desembocam nos republicanos rio-grandenses. E os positivistas assumem isso também. Tanto que eu falei no Benjamin Constant, que, enfim, muito antes do trabalhismo, já era um defensor. Ele teve muita importância, a gente sempre fala, foi um dos inspiradores da República, era positivista. Então, sem dúvida, foi. E o trabalhismo recolhe isso, e o Brizola, já cedo aqui no Rio Grande do Sul, muito antes até do Darcy, ele já fez um programa de educação que vocês já vão passar por isso também, entende? Que foram as brisoletas, que revolucionou a educação e permitiu ao homem do campo, esse homem do campo que hoje avança sobre o centro-oeste, ele aprendeu a manejar o trator e ser um trabalhador qualificado, porque lá onde ele morava na colônia tinha uma brisoleta, onde o pai dele, o tio dele, ele próprio muitas vezes absorveu a educação básica que lhe permitiu o domínio de uma tecnologia que hoje ele carrega consigo. Excelente. Aqui vai mais uma pergunta. Essa é do Cássio Monteiro. É possível dizer que a importância do Brizola e o PDT sempre deram à educação tem raízes no positivismo, no castilhismo? Sem dúvida. Eu volto a dizer, por uma razão muito simples, é porque o castilismo e o positivismo recolheram da Revolução Francesa essa consigna. E essa consigna acaba se traduzindo pela valorização da educação como um instrumento de formação de condições mínimas para o exercício da cidadania, porque os reis eles eram educados, não é, para o exercício da governança de uma maneira aristocrática, com tutores, com escola especial. Quando você faz a república, você diz que qualquer cidadão pode ser governante, então você tem que ter a capacidade de educar esse cidadão para que ele compreenda a complexidade das exigências para o exercício da função pública. Então, está intrinsecamente ligada à defesa do ensino público e gratuito à luta que se travou na Revolução Francesa. Perfeito. E a última agora do nosso líder, coordenador de núcleo de base Brava Gente e do Núcleo Nacional de Economia, Christian Kuhn. Qual a importância do positivismo de Saint-Simon para Getúlio Vargas e o trabalhismo brasileiro, doutor Paulo? Bom, eu não conheço Saint-Simon, não conheço obra, eu conheço genericamente como um dos produtos, né, intelectuais daquela era que trouxe ali no bojo da Revolução o iluminismo. O que é o iluminismo? O iluminismo é a afirmação da razão como método de interpretação da história e da sociedade, e que estabelece, inclusive, como objetivo final a descoberta da verdade através da razão, sem dogmas, sem pré-estabelecimentos. Então, eu não conheço a obra do Saint-Simon, não conheço, seria responsabilidade dizer que ele influenciou Getúlio. Certamente, Getúlio deve ter lido. Getúlio era, na verdade, um intelectual, um homem de classe abastada, fez curso de direito numa época que havia grandes exigências para os advogados, teve uma formação bacharelesca, com a qual, ao longo do período que ele exerceu o poder, ele foi rompendo, ele foi se inclinando cada vez mais por uma visão técnica e de uma necessidade de instrumentalizar o processo de mudança no Brasil, com criação de estatais, e que fossem governadas tecnicamente, como era o caso do BNDES, como era o caso da Petrobras, da Eletrobras. Então,
ele vai saindo lentamente do bacharelismo que o trouxe para a vida pública e vai se transformando num líder mais moderno. E nessa liderança mais moderna, ele percebe que tem que procurar como base de apoio não as velhas elites, as raposas felpudas, vamos dizer assim, mas a própria classe trabalhadora. E daí cria o Partido Trabalhista. Excelente. Doutor Paulo, temos mais uma última pergunta aqui, essa muito interessante, que é da Suzana Silvério. A Suzana pergunta o seguinte: ela é socióloga e ela é de Goiânia. Essa formação ideológica com origem positivista seria a razão pelo qual nosso partido tem um aspecto tão pragmático? Olha, pode ser uma boa, nunca tinha pensado nisso, né? Parabéns aí, eu tenho muita saudade de Goiás, fui candidato a governador pelo PDT na sua terra, a pedido do Brizola, e fiz o PDT em Goiás entre 1980 e 82, maneira que fico muito feliz de saber que continuam aí, não é, se desenvolvendo lideranças mais jovens preocupadas com isso. Eu acho que um pouco tem razão, porque na ruptura com o bacharelismo, o trabalhismo teve que se fortalecer mais tecnicamente, tem que criar mais quadros. O governo do Getúlio Vargas ficou muito caracterizado como um governo de implantação de ideias práticas. Era o primeiro governo que teve uma assessoria econômica, inclusive, e que formulou planos para o desenvolvimento do Brasil e que criou os instrumentos para esse plano. O mais importante deles é o BNDE, foi criado pelo Getúlio em 52, porque precisava uma alavanca de capitalização que permitisse o financiamento de grandes projetos, como era, por exemplo, o que se queria com o desenvolvimento da siderurgia, do petróleo e etc. Eu acho que talvez até, e veja que o positivismo ele se instalou na maçonaria, e o símbolo da maçonaria, maçom quer dizer construção, né, em francês, e o símbolo da maçonaria, aquele compasso, aquele, agora esqueci o nome, um Esquadro. esquadro, né? Que é uma coisa bem técnica, tinha uma visão, a maçonaria tinha uma coisa técnica. A diferença é que muitas vezes a maçonaria se proclama como ela tendo sido a indutora dessas ideias. É uma discussão acadêmica. Eu acho que foi o contrário. Eu acho que muitos positivistas eles encontraram na maçonaria um campo para disseminar suas ideias, uma espécie de igreja laica. Aqui no Rio Grande do Sul, até hoje, existe uma igreja positivista, né? Então, eu acho que o caminho foi o caminho do uso da maçonaria, que era uma coisa anterior, e que permitiu a eles levar suas ideias adiante. E eles cresceram, tiveram uma influência imensa no Brasil inteiro, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Excelente. Doutor Paula, eu queria lhe pedir se você poderia responder mais uma pergunta, a última. Não, eu estou em casa aqui, não tem Tudo problema certo. nenhum. Pode fazer, não estou com pressa, não. Eu não quero Maravilha. cansar a meninada aí. Essa pergunta é do Sidney Porto e ele pergunta: professor, entende que a consciência trabalhista do Sul pode ser efetivamente ganha? Pode ser efetivamente. Peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui a pergunta. Vou refazê-la. Entende que a consciência trabalhista do Sul pode efetivamente ganhar o Brasil de hoje para esse movimento histórico? Olha, eu acho que a gente costuma dizer aqui, nessa região onde eu moro hoje, que ela tem origem portuguesa, como, aliás, em Goiás eu morei numa região aí também, perto de Pirenópolis, que falam ainda muita coisa de Portugal, né? Aqui a gente diz que o mundo gira, a lusitana roda e tudo de muda, não é tudo muda, é tudo de muda, né? Que é uma expressão bem popular aqui. As coisas mudam muito, né? Houve uma mudança grande na estrutura do trabalho no Brasil. Antigamente, o trabalho se concentrava em fábricas, tinha bairros operários, os sindicatos
havia uma certa unicidade sindical que dava aos sindicatos um poder muito grande de articulação desses operários para uma consciência mais elevada do seu papel no regime republicano. Hoje isso mudou, o mundo do trabalho se dissolveu muito. Tem vários trabalhos que mostram que o país é um país de se viradores, ou seja, de gente que se vira, né? Nós temos de 215 milhões de brasileiros, 70 milhões não estão nem na força de trabalho porque não conseguem, já desistiram. Sobra aí em torno de 107 milhões, dos quais, na verdade, que tem carteira assinada, está aí na faixa de 30, 35 milhões. O resto está disperso, e está disperso também nas cidades. Antigamente havia vilas operárias, agora nós temos comunidades que são amplas e que, na verdade, é um nome novo que nós temos a essas aglomerações subhumanas, sem qualquer apoio, né, governamental, e que espalharam pelo país inteiro. Então, isso tudo muda o cenário e nós tivemos um entretempo, né? Eu acho que a derrota do Brizola em 89 permitiu a ascensão de um outro trabalhismo, que é o do PT, que tem uma outra vertente, tem outros métodos, tem outra percepção, maneira de conduzir as coisas, e isso é uma disputa hoje. Nós, digamos assim, perdemos um pouco de terreno. Eu não estou aqui sendo pessimista, estou falando de coisas concretas. A derrota do Brizola em 89, ela foi, para nós, uma derrota significativa. Tivemos que começar tudo de novo e estamos nesse trabalho. Eu acho que nós temos, no PDT, nós temos uma tradição histórica de luta intransigente, e temos uma ideia do que fazer com o Brasil, que é mais além do que transferência de renda, é a luta pela soberania nacional. Isso o PT não tem. Nós temos uma tradição de luta pela soberania, como se luta pela soberania de uma família. Nós achamos que não pode haver processo de desenvolvimento sem que um povo organizado no Estado tenha a capacidade de dirigir os seus destinos. E nós já várias vezes não conseguimos fazer isso, porque estamos no quintal do grande irmão do Norte e que eles interferem permanentemente nas nossas decisões de construir um destino próprio. Tivemos duas grandes. A derrota do Brizola é a reedição da derrota do Vargas em 54 e a do Jango em 64. Então, hoje, nós estamos na situação da qual participamos e defendemos, que é a defesa do presidente Lula e desse programa de frente, mas não é o nosso programa. O nosso programa seria um programa mais avançado de afirmação de interesses nacionais, de redefinição, inclusive, do papel do sistema financeiro, talvez com uma nacionalização do crédito que pudesse estender realmente as vantagens de crédito para o povo trabalhador brasileiro, e isso é um programa um pouco diferente. É um programa, de certa maneira, eu acho que o Ciro, idas e vindas, ele deixou isso claro na campanha várias vezes. Nós temos um programa diferente. Agora, não ninguém, um galo sozinho não tece uma manhã. Isso é um verso do João Cabral de Melo Neto. Uma manhã por um país, o alvorecer de um país, ele exigirá colaboração de muitas tendências políticas. Hoje nós temos tendências que são regionais, temos tendências que têm a ver com identitarismo, e aí avança na questão do movimento negro, dos gays, das mulheres. Já hoje nós temos que ter uma capacidade de flexibilizar a nossa luta de maneira a não ficarmos sozinhos no meio da rua, defendendo teses abstratas. Temos que caminhar conjuntamente com aqueles que podem criar uma frente, sobretudo uma frente antifascista e retrógrada, como a que tivemos no governo passado. Excelente. Surpreendente. Muito obrigado, professor Paulo Tim, por essa aula gigante, riquíssima, para todos nós, de todo o Brasil. Eu queria aqui
pedir a todos e todas que acessem a plataforma da ULB para ter esse conteúdo mais estratificado no que já está estabelecido no curso do Positivismo ao Trabalhismo. Eu vou colocar meu número do WhatsApp aí no chat e no grupo para quem tiver dúvida, quiser estar com dificuldade de acessar, para que possa acessar. E essa aula, pessoal, vai ficar gravada para todos e todas inscritos a partir de quarta-feira, para você passar o feriadão ouvindo essa magistral aula do nosso professor Paulo. Professor, eu queria lhe agradecer pela presença, né, virtualmente, dizer que recebi aqui no privado bastante elogio à sua exposição. Muito obrigado. Teremos, obviamente, outras oportunidades para refletir mais sobre o trabalhismo brasileiro. E isso, pessoal, é graças também a um trabalho do Centro de Memória Trabalhista. Sigam nas redes sociais, acompanhem o trabalho do Centro de Memória, que vem resgatando e colocando à disposição de todos os trabalhistas do Brasil esse grande conteúdo, com entrevistas, com N quadros do PDT, que você pode acompanhar no YouTube e nas redes sociais da Fundação. E outra coisa que eu queria deixar aqui registrado para todos os companheiros, além do certificado de 20 horas ao longo de todo o curso, você também, pessoal, vai poder participar dessas aulas da próxima vez com mais pessoas aqui. Porque aconteceu um problema técnico que, infelizmente, a gente não conseguiu. A gente foi pego de surpresa. Teve mais gente do que a plataforma suporta. Isso é um negócio que nós vamos solucionar, mas a aula está gravada, vai ficar à disposição de todo mundo. E o curso também já está lá na Universidade de Leonel Brizola, na ulb.org.br. Pessoal, na semana que vem, segunda-feira, depois de você descansar durante todo o feriado e a gente encaminhar aqui para o final, doutor Paulo, eu queria lhe convidar novamente para a semana que vem, caso deseje participar. Nós vamos ter a aula do episódio 3 e 4, que já está disponível lá na ulb.org.br. É isso mesmo, né? ulb.org.br, as aulas dos episódios 3 e 4, com a participação do nosso querido Antônio Neto, presidente da Central Sindical Brasileira, da CSB, que vai trazer aqui Getúlio na veia e para a gente estudar, enfim, toda a era Vargas, e gostaria muito que vocês pudessem estar conosco também. Quem se inscreveu, quem se inscreveu não se inscreve mais, mas a gente vai estudar para ver se a gente aumenta a capacidade das pessoas em entrar na nossa plataforma. Na semana que vem já está tudo solucionado. Semana que vem, Antônio Neto com a gente, e já anota aí, no dia 18/9, segunda-feira também, o Henrique Mathiesen, do Centro de Memória, vem fazer todo o desfecho dos episódios 1 ao episódio 7, numa aula belíssima, extraordinária, só para vocês participarem. Doutor Paulo, o senhor quer falar mais alguma coisa? Agradecer, dar um oi para a turma aqui, pedir para seguir nas redes sociais? Agradecer mais uma vez aí a todos vocês da Fundação Roberto Pasqualini, a paciência dos meninos aí acompanhando essa plataforma, e não desanimem, viu? Eu estou aqui chegando aos 80 e não desanimei ainda. Eu sou, né? E antigamente a gente costumava dizer o seguinte: não se apresse, entende? A história, o Galeano costumava dizer: o nosso tempo é o da história é outra. Nós temos que sim fazer o que temos que fazer, mas compreender que os tempos históricos são mais lentos, ainda mais num país do tamanho do Brasil e com a diversidade regional, social, étnica e religiosa que tem. É não desanimar e tocando para frente, entende? Obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado a todos. Respondendo rapidamente aqui a Camila. Camila, os núcleos de base são informações da Fundação no seu estado, tá? Você pode consultar aí o diretório, não pegar todos os dados, mas saber se você pode fazer o seu, com quem você conversa, e o meu número vai estar aí à disposição, é 61 981 80 01 12. Repetindo, 61 981 80 01 12. Esse número é pessoal, mas é de vocês. Pode mandar mensagem, tirar dúvida. Só me deixa descansar um pouquinho no feriado, porque nós estamos trabalhando muito para ampliar esse trabalho de nucleação por todo o Brasil. Ok, turma? Pessoal, agradeço aqui a toda a equipe do Estudo de Legalidade, que tem feito esse grande trabalho junto conosco. O Guilherme, a comunicação, o Léo Lupe, o Centro de Memória, a Universidade,
toda a administração do PDT, a direção nacional tem que confiar nesse trabalho, e a gente se encontra na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Mobilizem mais pessoas para participar dessa grande formação. Um abraço e até mais.